Que playlist linda, dá vontade de ir pra praia. Mas tá longe ainda, né? Julho, e esse ano vai ser tão louco. Copa, eleição, vai ser um ano com emoção. A gente vai já botar daqui a pouco música que tem a ver com essas emoções de 2022 no Brasil. Mas falando em emoção, as empresas têm vivido fortes emoções, né? A gestão empresarial tem sido desafiadora sobre todos os aspectos, mas, acima de tudo, com muitas oportunidades. É o momento de crescer, de aprender coisas novas, de fazer novos projetos colaborativos, de lançar novos produtos, de conhecer e reconhecer o seu consumidor. Tem tanta coisa para fazer e acho que deixou de ser um piloto automático para ser algo muito consciente. Então, eu acho que as empresas, independente do tamanho, os empreendedores, independente de serem profissionais liberais ou estarem formados em equipes, em times, em estruturas, eles estão diante de muita oportunidade. Foi por isso que a gente convidou essa paraibana, agora vai ser aqui o paraibês com piauiês, a Marisol Soares. A Marisol é mestre em Psicologia Social, que você sabe que eu sou super fã dessa área, pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é especialista em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Ela tem graduação também pela Federal da Paraíba em Administração, já atuou em várias empresas nacionais e multinacionais na área de gestão de pessoas, gestão de qualidade. Não é simples, essas áreas não são simples. É professora de graduação e pós-graduação da Uninasal. Professora também no Instituto de Ensino Superior, o ICEV, instrutora de aprendizagem, gestão e negócios do Senac Piauí, e ela coordena um núcleo que é muito bacana, que é um núcleo de estudos em administração aqui no estado, que é o NEAP para os íntimos. A gente já está íntimo, né? E aí eu falei, Marisol, vamos lá conversar sobre esses desafios da gestão empresarial nos novos tempos, porque como você já faz essas consultorias, como você já tem experiência acadêmica, como você já tem experiência na prática, você já é uma maker dessa área, já chega lá e diz, quebra tudo, vamos começar outra coisa aqui. Disruptiva. Vamos dar dicas, assim, eu trouxe você para descaradamente dar dicas para os nossos empreendedores que nos assistem pela internet e pela TV, que é o que você faz no seu dia a dia. Atualmente, inclusive, você está como instrutora do Senac, formando professores para atender essas demandas do mercado, né? E eu vi você falando outro dia numa palestra, eu achei tão bacana, tão interessante, eu digo, vou roubar a Marisol para dar dicas lá no programa. Bem-vinda. Obrigada, Maia, obrigada pelo convite, obrigada pelo Falando Nisso, obrigada a todos que estão aí nos assistindo e que irão nos assistir pelas plataformas de streams. Então, assim, para mim é uma honra estar falando do que eu gosto. Então, é um diálogo aqui, uma conversa, estamos em casa e vamos ver o que a gente pode contribuir com esses nossos empresários e transformar o nosso mercado local e trazer e agregar valor para as pessoas. Qual é a maior dificuldade hoje, considerando... vou fazer uma pergunta que parece complicada, mas você vai desenrolar ela. Porque dependendo do segmento e do nicho, né, do tamanho da empresa, eu acho as dificuldades, elas são semelhantes em algum aspecto, quais as que são semelhantes e quais as que são próprias do nicho e do segmento em que se atua hoje. Eu acho que as semelhantes é você transformar digitalmente, porque foi algo que veio, né, com esses novos desafios. Então, transformar digitalmente parece que ficou semelhante para todo mundo. Mas o que é diferente para cada segmento é justamente manter o time engajado para essa transformação digital. Porque imagina você transformar digitalmente um restaurante, um delivery, mas se as pessoas que vão atender aquela encomenda do delivery não souber atender as pessoas ou a experiência do cliente não vai valer a pena. Então, as pessoas vão comprar uma vez e não vão comprar depois. Então, a cada segmento ele tem essa particularidade. O time ele está engajado, o time ele está preparado, sabe? Então, assim, transformar digitalmente, todo mundo transforma. Pum! A gente conseguiu fazer isso com menos de 2 anos. Então, nós tínhamos empresas pequenininhas, MEI, e que não estavam digitalmente, e, de repente, precisaram, pelo isolamento social, pelo lockdown, opa, o que eu vou fazer, né? Eu estou com caixa, eu estou com estoque, vou precisar gerar
rentabilidade aqui, então como é que eu posso fazer isso? Então, vou colocar isso para vender. Beleza, mas se você coloca, está presente no Instagram, tem um site, tem o Facebook, você está no WhatsApp, mas de repente não tem para quem, como atender? Não tem as pessoas que vão dar o feedback, né, e continuar. Então, assim, o grande diferencial que eu vejo hoje na minha percepção dos segmentos diferentes é o time, né, a equipe de fronte. E eu acho tão importante o trabalho que você faz, porque quando você fala que essa rede dentro da empresa, essa conexão, ela tem que estar na mesma sintonia. Tem que ter uma sincronicidade da ponta que lida com o consumidor ao produto colocado no mercado, a precificação, como que esse produto é exposto em termos de marketing, como que ele é embalado. Chega. Aí tem as questões éticas, aí tem a questão da diversidade das empresas, aí tem a questão da LGPD, aí tem outras coisas juntas. E antes, quando a gente falava da importância da qualificação, a gente focava muito nos colaboradores. E você é uma pessoa que o foco começa pelo CEO, o foco começa pelo board, porque essa decisão, ela precisa ser uma decisão que ela vai ser horizontalizada, né? Que ela vai ser a todos, desde o cozinheiro, a pessoa que faz o cadastro do tênis, a pessoa que embala, todo mundo, né? Você acha que a gente está num nível de maturidade que isso já é um clamor por parte, porque muitas coisas as pessoas ainda ainda acham que está do mesmo jeito, a maioria das empresas, né? Quais são as dificuldades de se chegar? Que dica dá para esse empreendedor e para esse mercado que ainda não despertou para isso? Participe, esteja junto da equipe. Porque se tem uma coisa que a equipe não valida e não engaja, é o líder que se afasta daquela responsabilidade. Uma responsabilidade de liderar times engajados não é simplesmente você pagar um treinamento e fazer, olha galera, olha equipe, vai lá e vocês vão fazer junto, né? Mas estar presente, porque uma vez em que o liderado, ele troca ali uma ideia num cafezinho com o seu líder, ele vai ter insights e até as soluções dos problemas vai sair daquele encontrozinho informal, no coffee, sabe? Então, assim, muitas alternativas para os problemas das empresas, eles saem desses momentos. Mas se o líder se afasta desse momento e aí deixa isso na mão da equipe, então ele não consegue engajar as equipes, ele não consegue. Ele pode até investir, gastar muita grana na transformação digital, estar presente em tudo, mas se ele não estiver lá aderindo, né, aquela ideia, aquele propósito e fazendo com que o time também perceba que a experiência do cliente... Hoje a gente tem o cliente no centro dos negócios. Inclusive esse cliente, esse consumidor, ele vai ter paciência para isso, porque tem várias pesquisas. Saiu uma pesquisa de Harvard, por exemplo, o Harvard Business Review, que 73% dos líderes de negócios apontam que atualmente é super importante você oferecer uma experiência relevante para o seu cliente. Porque, olha, se você tem o ambiente digital e o ambiente presencial, a economia da presença, que também se conecta com a economia da acessibilidade, a economia de tantas coisas, que são muitas economias envolvidas. E quando a gente fala de economia, a gente não está falando de recursos financeiros apenas, modelo de negócio, né? Mas, assim, precisa ser extraordinária. Então, assim, são duas frentes agora. O que antes já não era simples, agora são duas frentes, né? E frentes que concorrem entre si. Porque em caso de franquias, por exemplo, você está vendendo um preço na loja e no site está mais barato ainda. Então, eles concorrem dentro da mesma empresa em ambientes diferentes, digitais e presenciais. Esse consumidor, ele vai ter paciência de esperar isso aí, porque é uma revolução que precisa acontecer, independente da página em que esses clientes que você lida nas suas consultorias, desses professores que você está formando no Senac para poder atender essas empresas, isso vai ter que acontecer. Não tem como não fazer, né? Não, é um caminho sem volta, não é? O cliente, ele não tem paciência mais para esperar. Ele faz uma conta, Maia, super interessante. Tem agora a modinha dos aplicativos e tal, nas lojas, e que você chega, direciona o teu QR Code, é a experiência do cliente, joia, mais rápida a tua compra e tal. E aí você tem um desconto de R$5.
Aí o cliente olha assim e diz, quanto tempo vai ficar para que eu receba esse produto? Eu dentro da loja, posiciono o meu QR Code, tem um desconto de R$5. Aí, de repente, o cliente para e diz assim, quantos minutos eu tenho que ficar aqui para pegar a minha sacola de compra? Aí ele diz, 20 minutos. Aí ele faz a conta. Espera aí, o meu tempo é mais caro. Não, vai para a fila e paga o preço que está... Por quê? Porque ele faz uma conta. Eu já fiz isso várias vezes. Também, né? Fiz recentemente. Nas lojas de chocolate. Exatamente. Da Páscoa. Exatamente. Você tem que fazer o cadastro e o cadastro não funcionava. Não. Quando eu falei, qual é o desconto disso aí, minha filha? 5, 10. Não, por favor. O tempo é mais caro, então o cliente ele não vai. E franquias nacionais, eles pisaram na Sim, bola desse jeito. Sim, a minha Nos loja ovos de Páscoa, departamento também foi do mesmo jeito. Né? Então, assim, o cliente, ele realmente ele não tem experiência, ele não tem paciência, né? Então, assim, e o exemplo disso é as startups. As startups, elas foram criadas em ambientes turbulentos, para viverem nesses ambientes diferenciados. Então, com baixos custos, com alta tecnologia, então eles conseguem escalonar os negócios muito rápidos. Hoje a gente tem as startups unicórnios, né, que têm valor de mercado de mais de $1 bilhão e não estão presentes ainda na Bolsa de Valores. Né, mas são empresas que entregam a experiência realmente para o cliente. E o cliente nem precisa, né, estalar os dedos e já tem ali um comparativo de todos os lugares que você quer viajar, por exemplo, né, de todos os restaurantes que você quer visitar. Então, de fato, o cliente ele não tem essa paciência, não, sabe? Então, as empresas elas têm que correr um pouco mais para se adaptarem e treinarem, formarem seus times. São muitas dicas. O que a Maristol está falando é tipo, você precisa despertar que tem que entrar nessa jornada de transformação. Quando a gente está falando de transformação, a gente não está falando só de transformação digital, é uma cultura corporativa. Né? Então, ela fala de que esse gestor, esse líder, esse CEO, esse empresário, esse dono, ele vai ter que ser parte do time e ser parte dessa mudança. Ela fala do consumidor que não tem paciência e que você tem que ser rápido, de dar soluções rápidas. E, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa que eu acho que são as incertezas, né? As perspectivas não são positivas. A gente estava falando da questão da inflação, da questão da guerra que piorou tudo, do oportunismo brasileiro, que termina aumentando mais do que o que a inflação. Está todo mundo sabendo que está caro mesmo. E aí tem a questão da legislação brasileira, da legislação trabalhista, dos impostos, né? Então, é muita coisa, é uma orquestra de fatores e de setores que esse empresário, ele precisa reger, na verdade, né? O que dizer para esse empresário que ele quer fazer tudo isso, ele até quer, ele entende, ele quer treinar, ele quer qualificar, e qualificar pessoas não é uma coisa simples, embora o que vocês estão fazendo hoje são preços incríveis, né? Praticamente, são mentorias que... Servidão, servidão. É um serviço prestado, esse trabalho que vocês estão fazendo no Senac, é muito importante. Mas, assim, ele não tem a cultura do se arriscar. A cultura de investir novo, porque qualquer coisa que ele fosse movimentar vai custar algo, né? O que dizer para esse? Então, a primeira coisa que eu falo e que eu tenho assim reforçado na minha fala é darmos graças por estarmos vivos. Primeira coisa, né? Então, tanto as empresas que conseguiram sobreviver a essa catástrofe, que ninguém estava preparado para isso, né? E de repente as empresas conseguiram se adaptar, então a adaptabilidade foi muito rápida. Então a primeira coisa que eu digo é vamos dar graças por estarmos vivos, né? E segundo, a esperança que dias melhores realmente virão. E que tem setores estratégicos, econômicos muito importantes, né? Perfeito, e que estão numa crescente, que estão conseguindo reagir muito rápido. Né? Então, nas nossas pesquisas, agronegócios, transportes, né? A própria questão dos serviços, né? Então, gastronomia, beleza. Isso, exatamente. Então, esses setores, eles estão conseguindo ter um upgrade muito rápido, conseguindo se reinventarem, na verdade, já estavam, né, meio que assim, fazendo paralelamente, enquanto tentava sobreviver todo mundo, literalmente, né, no sentido literal da palavra, mas ao mesmo tempo tendo esperanças de que... Quem não lucrou aprendeu. Isso,
Isso, fechou. Saiu no ganho. Quem não lucrou, aprendeu pelo menos isso aí. E o brasileiro ele tem um espírito empreendedor, né, Maia? Tem. Ele consegue aquele velho ditado de fazer do limão uma limonada, né? De repente, ele tá lá, eu estava assistindo uma palestra esse final de semana que eu achei fantástico, que a empresária, ela disse o seguinte, olha, quando a gente fechou todo mundo 16 de março de 2020, me ligou uma cliente fiel e disse assim, olha, eu quero o meu shampoo eu não posso ir comprar, eu quero meu shampoo. E ela disse, ligou para a loja, as meninas estavam na loja, todo mundo interno, as meninas estavam na loja, ela disse, olha, separa que eu mesma vou entregar. Então é isso, sabe? E mulheres também, eu estava vendo um depoimento, eu devia trazer esse depoimento, vou ficar devendo a vocês, de uma ONG, Gaivotas que Voam, numa comunidade em Teresina, onde teve um curso de programa Senac de gratuidade, durante a pandemia, ela aprendeu a ser salgadeira e ela disse que começou a fazer em casa para ela experimentar. O cheiro do bolo se espalhou pela comunidade, as pessoas começaram a encomendar bolos. E ela é uma salgadeira hoje, lotada de encomendas. Maia, são tantos cases lindos, sabe? É a diarista que ficou desempregada e de repente a patroa ligou e disse assim, né, a empregadora ligou e disse, olha, eu não estou conseguindo limpar o meu micro-ondas, por favor, faz um videozinho curto. E aí, quais os produtos de limpeza que eu faço tal? E a diarista pegou o celular dela, caseiro, fez, enviou. Essa empregadora, ela editou o vídeo super curtinho e mostrou para ela que ia conseguir vender os vídeos dela do treinamento. Isso é um case mesmo de sucesso, falado pelo Sebrae de São Paulo, foi. E a diarista hoje vende os cursos dela. Influencer, famosíssima. E aí escalonou, vendendo por R$ 29,90 os vídeos curtos, caseiros, de como limpava a máquina de lavar e etc. E conseguiu ter uma renda que ela tinha perdido no começo, né? Então a gente é muito criativo. E aí, assim, para encerrar, é um assunto que você está vendo o que a gente está falando. A gente está com os pés no chão, mas a gente também está vislumbrando um cenário que é real, que não é um cenário futuro, que é de oportunidade também. Se você não ficar parado, não dá para fazer tudo, começa, né, Marisol? E aí a questão da competitividade, como manter essa empresa lucrativa? Queria algumas dicas tuas, porque eu acho que algumas noções foram revistas na economia. As democracias estão sendo revistas, imagina, a economia está sendo revista, né, o capitalismo. Então, algumas coisas foram revistas sobre a questão do que é lucro e do que não é, do que é investimento. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como manter uma empresa lucrativa, nesse conceito que você é bem atualizada mesmo, assim, de, tipo, dicas do que fazer, de domínio próprio, de algumas coisas que a gente tem que estar mais atento e que a gente não estava antes e que a vida está nos ensinando. Eu acho assim, Maia, né, assim, pelo que os meus estudos, pelo que eu passeio pelas organizações, eu vejo assim que qualidade, entrega no prazo, sabe? Isso já faz parte do combo essencial. Então, isso já não é mais... Exatamente. Isso não é mais diferencial competitivo. Preço já não é mais diferencial competitivo. O que vai tornar, na minha visão, o diferencial competitivo é a conectividade, a transformação digital e pensar nessa revolução do comportamento do consumidor. Sim. Então, as empresas, elas precisam estar... Isso é a nova economia. É basicamente a nova economia, né? Então, assim, pensando o cliente no centro e a experiência que ele vai ter com o meu negócio. Esse cliente, eu transformo a minha empresa digitalmente, mas esse cliente, ele vai sentir prazer em vestir a minha roupa? Sentir prazer em comer a minha comida? Né? E ir ao meu salão de beleza? Mais ainda, esse cliente, ele vai conseguir recomendar os meus produtos e serviços, e nessa recomendação, será que ele ainda vai repostar um post meu? Fechou! Você vai do anúncio ao pós-venda. Acabou. Eu acho que é muito interessante o sucesso que você coloca. Né? Então, assim, é nesse caminho, acho que é nessa vibe. E você falando, você faz a gente perceber
que não é complicado. Simples não é, mas também não é complicado. Dá para fazer, Maia. Se você quer, é igual a gente estava falando, responda a pergunta, por que eu quero continuar? Isso. Aí você vai dizer, eu quero continuar porque eu preciso, eu quero continuar porque eu tenho família, eu quero continuar porque eu amo o trabalho, eu quero continuar porque eu adoro trabalhar, porque eu tenho um legado, eu quero continuar porque não faz sentido parar, eu já cheguei até aqui, tem várias coisas que você vai encontrar. Tem várias historinhas, tem várias historinhas. O porquê já está respondido. E o restante vai fazendo uma coisa, não precisa fazer tudo de uma vez, né? Isso. Acho que faz um mapa do que pode faz o diagnóstico, faz o diagnóstico, começa por onde consegue começar. Você ensina a fazer diagnósticos, né? Gente, deve ser uma loucura. Faz parte do Já do pensou, labor. a Marisol entra, a Marisol ou o professor que ela fala, não sei lá, que entra na sua empresa, vem fazer um diagnóstico. Senta aqui e vamos conversar. Senta aqui. E eu acho que aquele que tem o diagnóstico, ele já vem, você já ensina mostrando as saídas, né, as alternativas. Porque para cada coisa tem uma solução ou mais de uma solução, tem um caminho a percorrer, né? É porque sabe aquela história, dizer assim, de acompanhar a correnteza? Eu vou acompanhar a correnteza, mas nem sempre a correnteza vai te levar para o caminho do sucesso. E nem sempre é a tua correnteza. É a tua correnteza. Né? Então, ter um olhar profissional disso faz toda a diferença. Dizer, olha, será que isso é a tua proposta de valor, de verdade? É a essência do teu negócio? Então, são perguntinhas-chave, mais poderosas, né, que a gente faz nesse diagnóstico. Esse produto ainda faz sentido hoje? Pois é. Qual o índice de pessoas que está comprando? Como é que estão os seus concorrentes Pesquisa hoje? Clientes, pesquisa de fornecedores. Quais são as tendências? Isso, né? pois é. Será que não lança um novo produto? Isso, né? Isso é a nova gestão. Que pode ser gestão. vendido junto com esse, ou então você zera esse estoque e aí vai lançando um outro produto para você testar. O que você tem coragem de arriscar? Bora fazer diagnóstico comigo? Já te convido. Já pensou? Vamos, eu vou te Dupla perfeita, vamos, bora. Combinado. Você está combinado. Fechado. Marisol, muito obrigada pela entrevista. Foi ótima, muito boa. Marisol Soares, a gente tem que tornar a Marisol a colaboradora do programa toda quarta, dando dicas para o nosso programa. É isso, gente. Por isso que eu quis trazer a Marisol, porque às vezes a gente fica paralisado, ou pelo medo, ou pela falta de ideia. Isso é normal, gente. Não se sinta mal com isso. Todos nós nos sentimos assim em algum momento da vida. Mas é um momento de renascer, de refazer as coisas, de mandar ver, de se embora. Não tem, acho que a alternativa de ficar parado tem uma hora que ela tem um limite. Entendeu? Como tem hora que você tem que fazer as pausas. Mas assim, vamos para cima, vamos fazer esses diagnósticos, vamos arrasar, porque a gente tem um mercado para conquistar e uma história para escrever, né? Então, acho que é o mais importante.